Bom dia, boa tarde, boa noite, nem sei que horas são, nem aonde são. Mas estamos aqui em Las Vegas, em alguma hora do dia. No Salter on the Road 2026. Maria Fernanda, Senior Product Manager na OLX, e meu parceiro Felipe Moreno, CEO da Jus Brasil. Dois gigantes aqui da internet brasileira, com muita história, com muita coisa bacana. E agora no meio de uma transformação de IA. Mafê, vou começar contigo, cara. Como é que tá essa história de IA na OLX? O que vocês estão aprontando lá? Para onde que vocês estão olhando? E imagino que dentre os milhares e milhares de projetos, como é que a IA tá impactando lá para vocês? Boa! Nossa, essa é uma pergunta ampla. Mas eu acho que, de maneira geral, a IA tá impactando tudo, né? Eu acho que tá mudando a maneira como a gente pensa e como a gente trabalha. A gente está trabalhando com, essencialmente, 4 pilares estratégicos, né? Enquanto um marketplace ali, que une quem anuncia e quem tá buscando alguma coisa. A gente quer, principalmente, empoderar o nosso anunciante, entregar muita relevância para quem tá buscando, gerar muita confiança, credibilidade, segurança para quem está transacionando no nosso marketplace. E, por fim, promover eficiência operacional no nosso dia a dia, né? Então, acho que ao longo aqui do nosso episódio a gente vai falar muito sobre isso. Pouquinha coisa. Exato. Irmão, deixa eu te falar, é muito louco. Como é que vocês se atreveram a indexar simplesmente a justiça mais complexa do mundo? Quer dizer, vocês já são uma empresa foda de dados, assim, vocês já têm um desafio de dados, assim, vocês são reconhecidos por isso. Como é que vocês estão olhando agora para... E é interessante, né, Fê? Acho que você vai falar disso, mas assim, como o judiciário brasileiro tá, talvez, no setor público que mais está adotando IA, assim, rapidamente, assim. Como é que vocês estão olhando para isso? Eu sei que vocês têm também uma intersecção muito próxima, assim, com toda essa transformação. Como é que está sendo para vocês que são uma empresa de dados, trabalhar nessa maçaroca de dados, olhar para essa transformação que está vindo aí? Como é que vocês estão olhando e como é que vocês vão colocar isso em cima disso? Legal. O Jus Brasil, para quem não conhece, a maior legal tech da América Latina, né? Então, tem a maior base de dados jurídica da América Latina, são 8 bilhões de documentos, é o site mais acessado, né, de conteúdo jurídico do mundo, 30 milhões de brasileiros passam no site todos os meses. E a gente serve segmentos muito diferentes, né? São desde a Dona Maria, que está acompanhando o processo dela no site, até os advogados que estão fazendo pesquisa jurídica, as empresas que a gente ajuda entregando dados de processo, a gerir melhor os seus processos. E é engraçado você falar isso, eu estava falando isso mais cedo, que todo mundo fala, uma empresa de dados, e é muito engraçado porque eu tenho esses clientes super diferentes, né? A Dona Maria, é o advogado, é o juiz, é a empresa, é o procurador, e todos eles têm uma coisa em comum. Nenhum deles quer dados. Ninguém quer dados. Os caras querem resposta, né? E agora, nesse momento de IA, é um momento super transformador pra gente, porque é uma tecnologia que nos permite entregar mais respostas. Então, nosso objetivo nunca foi entregar dados, foi entregar a resposta. E a gente faz o possível para conseguir entregar essa resposta. Só que agora, o que é possível fazer, triplicou, né? Multiplicou vezes 100 aqui o que é possível fazer. Então, a gente tem que estar muito à frente, né, nessa discussão, a gente tem que estar acompanhando muito forte, a gente tem que estar entregando para o nosso cliente todos esses tipos de clientes diferentes que a gente tem, todos esses tipos de usuários diferentes que a gente tem, o que há de melhor aqui para entregar essa resposta para ele, né? Então, para a gente é mais do que um tema de eficiência, de automação, de operação. É um negócio que mudou fundamentalmente a indústria que a gente está, né? Que é fazer sentido de um bando de informação, um bando de dados. Então, dormimos e acordamos pensando nisso. Então, pra gente é super legal também estar nesse evento, estar discutindo isso daqui e tal. Então, obrigado pelo convite. É isso, eu te agradeço pela gentileza. Deixa eu te perguntar, Mafê, você tem de um lado, assim, uma história que a gente está ouvindo, cada 10 reuniões que eu faço, eu ouço 200 vezes essa palavra durante a reunião, assim, hiperpersonalização. Você tem formação do cliente e você tem um anunciante do outro lado. E acho que diferente de outros marketplaces que tem o seu
suas próprias warehouses, etc., vocês realmente fazem um peer-to-peer ali, né? Sim. Como é que vocês estão utilizando essa hiperpersonalização para entregar para os sellers cada vez, como é que eu posso dizer assim, uma possibilidade de aumento de receita real para que eles conheçam melhor os clientes deles? Uma vez que também, especificamente no caso de vocês, eu não sei como é que funciona, como é que o seller tem a visão do cliente final dele, né? Como é que vocês trabalham nesse meio do caminho aí? Eu acho que de maneira geral, assim, o grupo OLX, né, eles têm, assim, uma inteligência muito grande de ensinar ali o seller a vender da melhor maneira possível para a audiência ali do nosso produto. Né? Então, acho que o que tem entrado muito forte é a gente ajudar os sellers a construir bons anúncios. Então, como é que a gente enriquece, aprimora a descrição desse anúncio com todas as informações necessárias para aquele produto, para aquele automóvel, para aquele imóvel, para garantir uma maior probabilidade do usuário clicar, do usuário querer submeter o contato dele. E principalmente das imagens também, né? Porque quando a gente está falando desse marketplace, né, de classificados, que é o nosso caso, a imagem faz muita diferença. Então a gente também traz essas soluções para aprimorar as imagens deles, né? E aí, conforme eles vão trabalhando o catálogo deles, e a gente trabalha tanto com sellers privados quanto profissionais, a gente vai trazendo uma inteligência para eles, né? O que tá funcionando, o que não tá tão bom assim, o que pode ser melhorado, né? Então, o que naquele anúncio pode ser melhorado, o preço, né? A gente tem modelos dinâmicos ali de precificação que ajudam o anunciante a trabalhar melhor o preço dele para conseguir, de fato, vender, né? Então, eu acho que, de maneira geral, a gente trabalha muito em torno de qualidade do que ele está mostrando ali para quem está buscando o que ele está anunciando e também, de fato, ajudar ele a entender como trabalhar melhor esse catálogo, sabe? Boa. Ô, Mafê, e a IA de vocês já está ajudando esse seller a criar anúncios melhores, a fazer imagens e tudo mais? Como é que está esse processo? Como é que foi o processo de construção dessa IA lá para vocês? E o processo, eu queria que você falasse da adoção também. Como é que a galera aderiu a isso à medida que vocês começaram a dar essas sugestões? Eu acho que, de maneira geral, assim, isso é sempre muito bem-vindo. Eu acho que é uma coisa, na verdade, esperada pelos nossos clientes, Legal. né? Dentro do nosso modelo de negócios, quem de fato paga a conta do Grupo OLX é quem anuncia, né? Principalmente dentro do contexto de imóveis e de autos, né? Então, acho que essa inteligência trazida de uma maneira contextual, da gente realmente entregar valor com as sugestões que a gente está gerando, de fato, foi muitíssimo bem-vinda, assim, pelos nossos clientes. Então, vejo que, principalmente quando a gente fala ali dos nossos produtos de CRM, né? Porque nem todos os clientes utilizam, mas aqueles que utilizam acabam acessando uma qualidade de informação muito mais rica e acho que aderem muito bem às sugestões que a gente vai dando para gerar mais resultado. No final, eles querem receber mais leads, mais contatos de pessoas diferentes para realmente gerar o deal, né? A venda. A probabilidade de venda. Exato. Ô Fê, você tem um desafio, cara, que eu fico imaginando assim na sua cadeira, como CEO. Eu quero entrar na minha LLM de preferência, seja o ChatGPT, seja o Gemini, seja o Cloud, seja lá quem vai vir daqui a pouco. Juiziar. E eu quero perguntar lá como é que tá o andamento do meu processo. Ou se eu tenho chance de ganhar um determinado processo, alguma coisa. E vocês são uma ponte importante para isso. Imagino que não imagino que você está tirando o sono, porque vocês são especialistas nisso. Acho que não tem ninguém melhor para construir isso no Brasil do que vocês. Mas como é que vocês estão trabalhando nesse sentido, de integrar a plataforma de vocês aos grandes LLMs? Como é que vocês estão se preparando para essa uma realidade que é inevitável? E do ponto de vista, inclusive, do teu business, cara, como é que isso vai transformar do ponto de vista de monetização do teu business? Legal. A gente lançou 1 ano atrás um produto chamado Juiziar, né? Então, a inteligência artificial do Jus Brasil. E o grande desafio aqui, não é um desafio trivial, era provar que você tem uma IA especializada, que obviamente ela é baseada
no Gemini do Google, em outros parceiros. A gente tem, por exemplo, uma parceria com a Maritaca, né, que faz o modelo de linguagem em português, e a gente tem uma parceria de investimento em que a gente investe junto, e a Maritaca treina o modelo em português em cima dos dados jurídicos do Jus Brasil. Então a gente tem um diverso set, né, de parceiros e diverso set de fornecedores aqui. E a gente se propôs o desafio de construir uma inteligência artificial em cima desses modelos de abordagem, né, genérica, e a gente especializar um modelo e especializar uma IA que usa esses modelos e usa as ferramentas internas do Jus Brasil. Então é uma IA especializada e grounded quer dizer baseada, né, pelos dados do Jus Brasil. Então, quando você vem interagir com a Jus IA, você tem o melhor dos dois mundos, porque você vai ter a capacidade de reasoning desses modelos, né, desses grandes laboratórios, mas você vai ter as ferramentas e as bases de dados do Jus Brasil para suportar uma resposta daquela. E isso vai garantir que a qualidade de uma resposta jurídica ela é muito melhor do que qualquer um dos modelos. Então, a gente lançou isso há um ano atrás, e a gente, o que a gente chegou à conclusão agora? A gente fez um estudo, lançamos inclusive no mês passado um estudo que mostra que o Jus IA ele performa melhor do que todos os modelos genéricos para mais de 70% das atividades jurídicas e alucina quase 50% menos, o que no nosso mundo é muita coisa, né? Porque uma resposta errada no nosso caso é alguém perdendo uma casa, é alguém sendo preso, é um advogado, até um juiz também, né, que tem usado IA exposto por usar a informação errada. Então, e hoje a gente se tornou com pouca humildade que eu vou falar aqui, tá? Mas assim, a gente se tornou o maior caso de adoção de IA jurídica do mundo hoje, né? Então, entre advogados, pessoas, empresas, a gente tem mais de 1 milhão de usuários usando, né, a inteligência artificial do Jus Brasil, que permeia todos os produtos do Jus Brasil. O que a gente se propôs a provar para o mundo é isso. Tem muito trabalho em cima desses modelos e a gente vai, obviamente, quanto mais eles evoluem, mais a gente também evolui, mas a gente tem esses diferenciais, esses 8 bilhões de documentos, um time gigante que a gente chama de experts jurídicos que estão avaliando todas as respostas para garantir que a gente tenha a melhor abordagem, que a gente tenha os melhores prompts, a gente tem um feedback loop do cliente usando em escala. Então, tem se provado uma estratégia bem acertada, estamos muito contentes com o resultado, mas tem muita coisa para fazer, né, muita coisa para evoluir, e para a gente tem sido fundamental a gente sair de ser uma ferramenta de pesquisa para ser a plataforma de trabalho do profissional do direito. Isso tem sido bem bacana. Ô Fê, eu acho que uma das grandes fodas que eu acho de vocês é quão rápido vocês fizeram essa mudança. Quão rápido vocês saíram de uma ferramenta de busca, de pesquisa, para uma plataforma de geometria IA, sei lá, como é que você pode chamar isso, assim. Essa rapidez com que vocês movimentaram, ela também se transformou em resultado, quer dizer, os resultados, seja por subscription, por token, etc., os modelos de comercialização. Você falou que tem mais de 1 milhão de usuários nessa plataforma, são usuários pagantes, como é que... mais de 1 milhão de usuários pagantes usando essas plataformas que tem. Em quanto tempo você alcançou isso? Esses 1 milhão, eles são variados no Jus Brasil, e a gente já vem colocando IA, já faz uns 5 anos que a gente vem colocando IA, né? O Jus IA especificamente, que era esse empacotamento específico para advogado, ele, em menos de um ano, ele atingiu mais de 65 mil usuários pagantes, né? Em menos de um ano de atividade, né? Mas assim, a rapidez, ela foi questão, no nosso caso, né? Praticamente uma questão de sobrevivência, né? Um monte de gente está se perguntando, será que eu vou perder o meu emprego para IA? A gente se perguntou isso lá atrás. Será que a gente já vai ficar vivo daqui a Será que a gente vai ficar vivo? Porque, poxa, era como... Tem a Lovable sendo desopitada agora, você tem... Um monte de... Porque pensa o que o meu usuário fazia, né? Ele era igual o Google, ele interagia com um campo de busca e ele olhava vários resultados, vários documentos, ele lia os documentos para ele chegar a uma conclusão. Aí, de repente, você tem um GPT que já pensa para você, que já conclui para você. Então, a gente... foi um movimento que foi realmente uma questão de sobrevivência, uma questão de a gente entrega a resposta, a gente tenta entregar a resposta, agora tem uma tecnologia que permite entregar a resposta. Se não for a gente... vai ter outra pessoa entregando, vai ter as barreiras têm diminuído e tal. Então, realmente uma questão de sobrevivência. Foda, muito foda. Mafê, nessa sua cabeça de produto, a gente sabe que esse campo de busca
ele é uma loucura hoje, Sim. assim, ele tá sendo desafiado o tempo todo. Aham. E o LX é campo de busca. Aham. Como é que tá essa transformação e como é que tá você na visão de produto? A gente tá falando de dispositivo, inclusive, que talvez o dispositivo que a gente vai estar usando daqui a 2 anos, talvez não Sim. seja esse que a gente está segurando. Como é que vocês estão, do ponto de vista de produto, repensando a OLX como uma plataforma agente, como uma plataforma AI, Sim. um consultor de compras? Como é que Aham. tá isso? Como é que vocês estão olhando? O que vocês já mudaram na plataforma para atender essa nova realidade de busca semântica, de IA e de Sim. tudo mais? Eu acho que você falou tudo, assim, né? A gente tá acompanhando realmente essa mudança de comportamento do consumidor de, em vez de digitar uma coisa ali, talvez mais simples, e aí aplicar filtros, e aí ele garimpar os resultados e tentar achar, de fato, o que ele tá procurando, dele já esperar falar numa linguagem mais natural, seja por texto ou até por áudio, né? O brasileiro tá muito acostumado com áudio. Sim. E de o sistema trazer para ele exatamente já o que ele estava procurando sem muito esforço, né? Então, já no ano passado, a gente trabalhou com uma nova iniciativa da busca por inteligência artificial, que na verdade é uma busca conversacional. Né? O usuário ele pode entrar ali nos aplicativos e ele pode conversar com a gente. Dizer o que ele quer, como se ele estivesse conversando com um amigo, e a gente trazer para ele os produtos ou carros ou imóveis que mais se adequam ao que ele pediu. Então ele pode chegar e falar, poxa, eu sou uma pessoa, eu sou solteiro, divorciado, eu tenho 2 filhos, eu quero um apartamento na Zona Oeste de São Paulo, até 4 mil reais. Me traz aí as melhores opções e a gente consegue realmente trazer para ele o que mais se adequa com exatamente o que ele pediu, né? Poxa, se é uma pessoa solteira, não necessariamente precisa ser um apartamento, poxa, de 3, 4 quartos, né? Então da gente já conseguir entender isso e trazer de fato para ele o que faz mais sentido. Então eu acho que isso tem permeado tudo que a gente está fazendo. Né? Não só no contexto de imóveis, mas também no contexto de autos e de bens de consumo de maneira geral, né? Então a gente já tem essa funcionalidade e também estamos fazendo vários testes relacionados à busca semântica, né? Da pessoa poder digitar e a gente simplesmente trazer um resultado para ela. Então acho que de maneira geral a gente está acompanhando essa mudança de comportamento. A gente também está fazendo várias integrações com os grandes GPTs, aí ChatGPT, Gemini, enfim, para que quando o usuário estiver buscando dentro dessas ferramentas, ele já consiga acessar os nossos anúncios sem sair de lá. Você já tem Então, um MCP da OLX? Como é que vocês estão trabalhando A isso? gente já lançou dentro do ChatGPT, né? Tá, então, se você quiser buscar por um bem de consumo, um carro ou um imóvel dentro do ChatGPT, você já consegue acessando ali as nossas plataformas dentro do ChatGPT. Ele já encaminha para alguma coisa de Já vocês? encaminha, já consegue ver os anúncios ali dentro do chat, né? Legal. Então, isso é uma coisa que já temos em produção, digamos assim, e estão vindo aí novas iniciativas, principalmente com o Gemini agora. Vocês estão criando um MCP lá, Fê? Como é que tá isso? Já tem um MCP da JUS? Não, hoje a gente tem trabalhado muito com a integração para dentro, né? Então garantir que a gente tem todos os principais tecnologias, os principais modelos dentro do produto. Tem sido uma discussão forte sobre estratégia de, poxa, vamos conectar os outros ecossistemas ou não? Faz sentido ou não faz sentido a gente ter essa capacidade de colocar a nossa tecnologia, né, em outras plataformas, mas tem sido uma discussão quente. Eu imagino. Demais. Deixa eu perguntar para vocês assim, eu estava discutindo sobre isso, que é um pouco dessa mudança do consumidor, né? Aham. O quanto está mudando rápido toda essa história, tanto a forma como o consumidor busca informação, quanto a forma como ele acessa essa informação, tudo mais. Como é que vocês estão olhando que isso vai impactar a gente, como a gente pensa os nossos produtos, como é que a gente pensa? Porque a verdade é que me parece que está sendo moldada ainda a forma como a gente vai comprar, como a gente vai buscar. No dia a dia de vocês, assim, como empresas de produtos digitais, como é que vocês estão olhando isso? Começar por você, Mafê, assim. Como é que é o olhar desse para o consumidor, assim? Como é que o consumidor quer interagir comigo?
essa é uma questão, assim, muito multifatorial, né? Porque tem essa parcela da população, né? Os early adopters que já estão aderindo a tudo isso. E a gente tem que estar pronto, né? Então, vem aí essas iniciativas de, por exemplo, a gente integrar com o ChatGPT, a gente integrar com o Gemini, né? Principalmente no contexto do Google, né? A questão da sigla SEO, né? Que era Search Engine Optimization, e agora a gente está falando de Search Everywhere Optimization, porque pode ser dentro de qualquer outro LLM, né? Então, eu acho que, de maneira geral, assim, dentro da OLX, a gente tenta se preparar para os dois mundos. A gente precisa continuar tocando o nosso as-is, né? Garantir que a roda tá girando, mas a gente precisa se preparar para tudo isso que tá vindo, né? Então, a gente tem essas duas, digamos que, linhas de trabalho, né? Até ano passado, a gente trabalhava com uma estratégia de squads drone, né, que ficavam focados nessas iniciativas de IA. Foi assim que nasceu a nossa busca por IA conversacional dentro dos aplicativos. Nasceu também a Easy, que é um agente nosso que esquenta os leads para os nossos anunciantes, já passa um perfil desse lead para o anunciante trabalhar de uma maneira mais direcionada para garantir que ele vai fechar o negócio de fato. E agora, já nesse ano, a gente está de fato difundindo isso para toda a estrutura de produto e tecnologia. Então, recentemente, por exemplo, a gente já lançou aí uma iniciativa dentro dos aplicativos, que é a página de detalhes do anúncio. Foi completamente feita com IA, né? Agentes de IA. De 6 semanas a gente conseguiu reduzir o trabalho para uma. Já está em produção, já está gerando resultado. Então, acho que agora a gente está realmente começando a difundir esse trabalho mais rápido, de maneira geral, na nossa estrutura organizacional. Animal. Eu acho que tem duas vertentes aqui, né? Eu separaria 2 tipos de clientes diferentes. Eu tenho um cliente B2C mais parecido aqui, né? Onde acho que uma das principais tendências que a gente tem visto é que o cliente cada vez mais ele espera que você reduza a carga cognitiva que ele tem que fazer para chegar a um determinado resultado. Seja a carga cognitiva de pensamento, de conclusão, ou a de passos mesmo que ele tem que seguir, né? Cada vez mais ele espera o resultado final, na ponta, mais ele rápido. Quer que você adivinhe o pensamento dele cada vez mais. Cada vez mais precisa se antecipar, diminuir o trabalho dele, seja de passos, de etapas ou de pensamento. E aí, cada vez mais, os produtos têm que entregar isso para esses clientes B2C. Acho que é um ponto que acho que a Mafê tocou bastante bem aqui. Tem um outro lado, que são os clientes corporativos e institucionais, né, que também a gente acaba lidando bastante com esses clientes, como as grandes empresas, os grandes bancos, né, a própria OLX, né? Então, quando você tem um cliente que é uma empresa, uma instituição, eu acho que ainda tem um momento muito importante aqui, que é um momento que todo mundo quer comprar IA, todo mundo quer comprar tecnologia, todo mundo quer comprar IA, mas não necessariamente todo mundo entendeu o que a IA faz, entendeu a natureza da tecnologia, né? Então, você ainda tem, inclusive, principalmente a gente trabalha muito com instituições públicas, grandes empresas no Brasil, empresas listadas e tal. Então, as pessoas ainda não entenderam. Tem muita gente que me fala assim, não, mas eu não confio na IA para fazer isso. Eu não confio na IA para fazer um documento. Aí eu até brinco, mas eu também não confio na IA para fazer. Mas eu confio em você usando a IA. Assim como, né, eu brinco, olha, a IA a gente tem que dar uma desmistificada aqui, que a IA é um Excel. Pensa no Excel, a transformação que o Excel fez lá atrás, só que ela tem uma natureza diferente. O Excel tem uma natureza determinística. 2 mais 2 igual a 4, 2 mais 2 igual a 4, 2 mais 2 igual a 4. A IA, 2 mais 2 é igual a 4 99% das vezes, às vezes ela vai falar que 2 mais 2 é igual a 5. E você tem que aprender, você tem que saber isso, você tem que montar a sua estrutura, seus produtos, as suas soluções ao redor dessa natureza não determinística. Mas hoje, você não contrata um CFO que fala pra você que não confia no Excel pra fazer o trabalho dele. Você também não confia no Excel, você confia no seu CFO usando o Excel. E o mundo do futuro é esse, a gente confiar nos profissionais ou nos processos que usam a inteligência artificial. Obviamente, com todos os cuidados que se tem que ter, dado que a gente tem uma natureza não determinística. Então, eu acho que esse lado mais corporativo e institucional, você está nos dois extremos. Ou gente muito iludida, né? Ou pessoas que ainda estão mais reacionárias e tal. Eu acho que a gente tem que tentar chegar num meio de campo mais saudável e desmistificar aqui. Né? Cara, é louco você falar dessa relação não determinística, mas é engraçado como
à medida que na segunda, terceira resposta que a IA te dá, que é mais ou menos de acordo com o que você imaginava que seria, quer dizer, acredita ser certa, na quarta você já não tá checando mais porra nenhuma. Então assim, é muito louco como a gente tá sendo jogado a acreditar piamente na IA, nos algoritmos, sem fazer esse double check. Quer dizer, o que eu quero dizer aqui é quão rápido a gente ultrapassa essa linha da credibilidade. Então você começa muito cético, mas muito rapidamente você passa a tomar aquilo com verdade. Então a gente... Tô gravando já algumas horas aqui, uma outra pessoa me falou que, cara, eu já tô usando como meu psicólogo. Eu tô usando, como meu médico, como meu... Caralho. É perigoso. Rápido, cara. A gente ultrapassa essa linha. Mas exatamente, desculpa interromper, mas exatamente por causa dessa natureza não determinística, dessa velocidade, dessa expectativa em tecnologia, é muito importante fazer com o responsável, parceiros certos, sem né? dúvida. Como a Salta, né? Como o Jus Brasil. Valeu, como o Jus Brasil. Fazer com os parceiros certos e de maneira responsável. IA é sobre contexto, né, gente? Para dar contexto para IA, a gente precisa de humanos para fazerem isso, né? Se a gente injetar lixo, vai sair lixo. Então, sempre vamos precisar de pessoas lidando com a IA, né? Ô, Mafê, lá na OLX, eu imagino que segurança é uma questão super crítica. Sim. E à medida que a gente começa a portar IA nas nossas plataformas, a gente também abre um novo contexto de segurança que a gente está aprendendo e que tem gente do outro lado super mal intencionada trabalhando muito rápido nesses contextos. Como é que vocês estão olhando, como é que tá as experimentações de vocês com as questões de segurança? Eu imagino que o LX, como um dos portais com os maiores acessos no Brasil, também seja crítica à questão de segurança, assim como é na Jus. Sem dúvida. Como é que vocês estão olhando segurança para esse contexto de AI, com prompt injection, Sim. um monte de coisa que a gente está olhando aí? Em marketplace, confiança é tudo, né? Se a gente não garantir a segurança ali das pessoas que estão anunciando, que estão buscando, a gente perde a credibilidade da marca, com certeza, né? Eu acho que, principalmente para esse ano, se a gente for olhar agora para 2026, a gente tem como foco total evoluir os modelos que a gente já tem dentro de casa, para detectar fraude e gerenciar isso, e principalmente garantir que exista uma certa homogeneidade entre OLX, Zap e Viva Real, porque somos 3 marcas no fim do dia, né? Mas eu acho que, de maneira geral, a gente está evoluindo modelos que já detectam contas fraudulentas no momento da criação. Legal. Né? Então, a gente consegue barrar antes da pessoa sequer chegar até um comprador, por exemplo, ou um vendedor que seja, né? Acho que a expansão da biometria facial também contribui muito para isso. A galera tá usando IA para criar essas contas. E Sim. Vocês detectam que é uma conta criada por IA, por exemplo. E usamos IA para detectar comportamentos fraudulentos no momento de criar a conta, né? Eu acho que algo muito importante que a gente tem também é conseguir detectar comportamentos fraudulentos entre contas, né? A gente usa análise de grafos para isso. Estamos criando novos modelos para detectar a criação de anúncios fraudulentos por categoria, porque a gente tem muitas categorias diferentes, né? Dentro de imóveis existem várias, dentro de autos existem várias. Quando a gente fala de bens de consumo, é um universo, né? Como se fosse um e-commerce, mas de segunda mão. Então, estamos criando modelos específicos para detectar, porque a gente tem um comportamento ali de anúncios falsos, né? Que estão ali para receberem leads e trabalharem esses leads de uma maneira maliciosa, né? E eu acho que, por fim, o que a gente trabalha muito é a moderação do chat, né? É o momento que o anunciante e o comprador estão conversando, então as formas da gente identificar atendentes falsos ou similaridade de mensagens entre contas ou entre chats. Então, tudo isso entra em ação para que a gente realmente consiga expor o mínimo de usuários para esses cenários de fraude. Irmão, nem consigo imaginar teu desafio quando você vai lá e vê um negócio assim, os processos estão sob segredo de justiça. E aí, você ter alguém tentando criar uma conta fraudulenta como parte daquilo
para acessar isso? Já deve ser algo do cotidiano de vocês, mas imagino que agora com IA isso é exponencial. Acho que a questão de segurança pra gente, ela é preocupação número 1, número 2, número 3. Assim, preocupação número 1 é fazer produto mágico com segurança, número 2 é produto scaling com segurança, o 3 é rápido com segurança. A gente lida com a quantidade de informação, né, super sensível, a gente lida com as situações sensíveis, a gente tem clientes, então imagina que a gente hoje, o Jus Brasil, ele é usado por 100% dos magistrados brasileiros. 100% dos juízes no Brasil, por causa da nossa parceria com o CNJ, tem acesso, né, às informações e a... Tem um vídeo famoso lá do ministro Flávio Dino explicando pro deputado como é que funciona o Jus Brasil, né? Exatamente. Clássico. E aí, assim, a barra de qualidade, a barra de segurança que a gente tem que ter, o que obviamente pra gente nesse momento é um desafio, né? Porque agora o mercado foi inundado, não só o nosso, como todos, por um monte de startup, um monte de gente nova. A barreira para se construir coisas diminuiu bastante. Então, toda hora aparece alguém dizendo que vai fazer, ou alguém dizendo o Jus Brasil acabou, agora tem. Poxa, esse tipo de preocupação que a gente tem de entregar com segurança, faz com que de vez em quando os roadmaps se estiquem um pouquinho mais, mas na nossa visão é o que vai ser sustentável no longo prazo por causa desse nível de responsabilidade que a gente tem, né? Irmão, como é que tá... Deixa eu te falar com a Mafê. Como é que tá o uso de IA pelos times na OLX? Como é que vocês estão usando IA nos times? Como é que tá essa adoção de ferramentas de IA como copilotos, como revisor de código, no teu caso, a galera usando para desenvolvimento de designs, enfim. Como é que tá essa efervescência daí olhando para dentro de casa, né? Vocês estão criando muita coisa para os clientes de vocês e dentro de casa. Como é que os times na OLX estão usando IA hoje? Nossa, eu acho que de maneira geral, assim, a gente tem tentado usar em todos os lugares que fazem sentido, Legal. né? Então, a gente tem, obviamente, eu acho que como toda empresa, esse grande objetivo de eficiência operacional, de conseguir fazer mais com menos. E a gente tem uma área, né, de dados e inteligência artificial que está realmente difundindo isso dentro da companhia, né? Então, com diversos treinamentos, incentivando a gente a criar agentes que facilitem o nosso trabalho. Então isso vem, por exemplo, falando do meu caso ali, né, em produto e tecnologia, vem desde o momento em que a gente vai refinar alguma coisa, que a gente tem agentes que já puxam todo o contexto do que a gente já fez no passado e do que a gente tem de estratégia para fazer daqui para frente, né? Que utilizam vibe coding, revisão de códigos que foram propostos, enfim. Eu acho que, de maneira geral, isso tem sido bem presente no nosso dia a dia. Acho que tá rápida a adoção? A galera adota rápida quando vocês colocam alguma coisa nova? adoção. Eu acho que, enfim, como uma empresa digital, né, de tecnologia, eu acho que as pessoas tendem a querer aderir bastante rápido a isso. O cara começa a assinar no cartão de crédito dele, né? Se você não liberar. Exatamente. Mas, até falando, né, de Google Cloud Next aqui, eu acho que tem bastante coisa que a gente ainda precisa fazer, principalmente quando a gente fala de silos, né? Tipo, dados em diferentes lugares e a gente ter uma plataforma única para criação de agentes. Eu acho que isso a gente ainda precisa acertar. Animal, como é que tá lá, irmão? A fluência de IA virou critério de seleção e critério de avaliação de desempenho de qualquer pessoa dentro da empresa. A gente tenta fomentar muito isso, inclusive. Então, acesso, todo mundo que quiser vai ter, tem no Jus Brasil acesso ao GPT, acesso ao Gemini, acesso ao Cloud, todo mundo, tá liberado para todo mundo. Temos trabalhado em qualquer outras ferramentas que aparecem, você traz, o time de tecnologia tem um número significativo, uma quantidade significativa do código hoje da empresa que já não é mais escrito na mão pelo humano. A gente tem uma iniciativa, a gente chama de Vibe Friday, que a gente tem a sexta-feira
feita para estudo das ferramentas de IA e chipar coisas que sejam feitas com vibe coding ou com ferramentas de IA que a gente descobriu. Então, o time de tecnologia... tecnologia... cara, como é que é essa parada? Então, Vibe Friday. Vibe Friday. Então, os times de tecnologia têm a sexta-feira para se dedicar a processos, a projetos de vibe code ou projetos que incorporam IA dentro dos produtos, dentro dos processos do Jus Brasil. Então, todo time de tecnologia que quiser consegue ter a sua sexta-feira dedicada a esse tipo de projeto. A gente precisava desse choque, né, de cultura, de realidade, para avisar para as pessoas. E o que é muito legal é que, assim, a principal mensagem que está sendo passada para as pessoas esse é um momento que é transformacional para a sua vida também. Né? Então, adquirir essa fluência e, poxa, que legal que você está numa empresa que lhe permite lhe dar as ferramentas, mas se você não fizer, não é que você vai deixar de ser valioso para o Jus Brasil, você vai deixar de ser valioso talvez para o mundo, para o mercado como um todo. Então, acho que esse é um negócio que a gente tem tentado empurrar muito dentro da empresa e não só no time de tecnologia, né? Também todo mundo tem feito projetos de vibe code, não só o time de tecnologia. Você acredita no clichê de que você não vai ser substituído por IA, mas por alguém que sabe usar IA melhor que você? Eu acho que em partes. Eu acho que, assim, em determinados... Eu acho que o trabalho se transforma. Eu não acho que é necessariamente o ser humano que ele é substituído, mas a natureza do trabalho, ela muda, né? Então, tem determinados trabalhos que eles eram performados por humano, que não mais vão ser performados por humano. Não necessariamente... E aí, isso a gente tem visto na história da humanidade, né? Vários trabalhos que eram performados por humanos que não são mais performados por humano. Cada salto tecnológico não necessariamente deixou de se ter emprego, trabalho e tal. Agora, quanto mais capacitado você quanto mais você domina essas ferramentas, quem talvez não sabe Excel e Word, em determinados mercados, não tem mais espaço. Posição, mas agora é um novo mundo. Sem dúvida. Mafê, aqui no contexto de Next, que você viu aqui nesses 2 dias que você falou, uau, ou tipo... Caramba, realmente estava precisando disso, que bom que chegou isso. Que teve de inovação que te brilhou os olhos, assim, que você falou? Sim. Putz, legal, isso aqui foi legal. O que valeu a pena pra você nesses 2 dias aqui? Olha, eu acho que tiveram 2 coisas que realmente brilharam meu olho, sonho de princesa, assim, que é o Cross Cloud Infrastructure. Então, a gente conseguir puxar de diversas fontes diferentes de dados, né, todos esses dados e concentrar numa base única de informação todo esse contexto, porque como a gente falou antes, né, IA depende de contexto que vem do ser humano, então se a gente dá um bom contexto para ela, ela vai conseguir produzir bons resultados, né. Então eles falaram sobre esse novo produto, poxa, não importa se você tem os seus dados no GCP, na AWS, em outro lugar, a gente consegue puxar tudo isso para você e criar ali um knowledge catalog, né, como eles chamaram, para que você consiga usar dessa base única de informações para conseguir produzir, né, resultados através da IA. E aí eu acho que isso se conecta muito com a plataforma de agentes, né, o Gemini Enterprise Agent Platform, de você ter ali um lugar onde tem governança e segurança, que eu acho que isso é muito importante, para você criar agentes ali dentro da companhia e isso estar à disposição de todos os funcionários. Então, eu acho que se a gente combina essas 2 coisas, a gente cria uma potência, assim, inimaginável, e resolve sabe? muito leque que a gente estava tendo na construção dessas então, coisas. eu acho que o sonho mesmo é a gente conseguir aproveitar essas 2 coisas. Maneiro. Pra você ver o que foi legal aqui nesses 2 dias. A coisa mais uau até agora foi esse podcast aqui, pô. Estamos no meio da strip aqui, tomando um vinho, nesse ambiente delícia. Maravilhoso, companhias boas. Pô, isso aqui é muito legal. E acho que é uma oportunidade muito legal, no nosso caso também, de estar próximo do time de desenvolvimento do Google, legal. né? Então a gente tem vários casos que, por causa do nosso volume de clientes, do nosso volume de dados, a gente tem empurrado, inclusive, vários limites dos produtos do Google, né? Então, ter tido a experiência de conversar diretamente com os times, com os líderes dos times que fazem o Spanner, o BigQuery, e tá discutindo com eles as limitações e a gente fazendo as reuniões melhorias e tal. Isso tem sido bem legal. Sem dúvida, porque o time de produto do Google tá aqui, né? Então, a gente conseguir ter acesso a eles é fenomenal. Maneiro demais. Cara, pra finalizar aqui, acho que um lance mais no pessoal de vocês.
que você tá usando no dia a dia, Mafê, de IA, o que você tá usando, pra que você tá usando, o que mudou? Eu tava falando aqui que eu nem uso mais buscador, eu tô quase não usando mais o Maps e que eu já... Cara, eu tô usando pra escolher roupa, eu tô usando pra escolher restaurante e o quão rápido foi pra mim tudo isso, eu começar a usar os assistentes de IA na minha vida. Teve algum momento eu tava me dando conta disso, assim, caraca, velho, eu abri eu uso os 3 também, abri um deles e tava... Assim, cara, como assim? Meus aplicativos mais usados é alguma rede social, WhatsApp e um assistente de IA. Como é que tá pra você no dia a dia isso, cara? Eu acho que de maneira geral é isso, assim. Eu não uso mais um buscador onde eu tenho que ir lá garimpar pra achar a resposta que eu tô buscando, assim. Eu acho que pra qualquer assunto, seja ele pessoal, profissional, o que for, eu costumo recorrer, de fato, a uma inteligência artificial pra conversar comigo na minha linguagem, né? Elas vão se adaptando ao seu jeito de ser e de pensar. Então eu acho que acaba ficando muito personalizado e pra mim é isso, assim. Eu acho que, inclusive, produtos digitais que trazem a IA como um diferencial acabam saindo da frente também, porque a gente tá ficando cada vez mais acostumado com essa experiência muito personalizada, né? É muito louco como mudou essa relação nossa e essa experiência, né? Como é que tá, Fê, no teu dia a dia aí? Bastante coisa, né? Tá assim, te ajudando a tomar decisão muito, como CEO? Muito. Isso é foda, né, cara? No meu dia a dia... É muito. Acho que a racionalização com um parceiro ali e tal, isso é legal. Uso os 3. Demiti o GPT essa semana, porque, não tava qualidade legal. Demiti o GPT. Tô nessa também. Vim pro tudo. Eu tinha os 3, usava cada um para um tipo de demanda específica. O GPT eu demiti, trouxe a demanda dele pro Claude. Mas talvez na próxima versão você muda, né? Porque esse que é o legal do momento que a gente tá vivendo, né? Evolui muito rápido. Evolui muito rápido, as coisas mudam. Então talvez daqui a pouco, amanhã, o GPT ele é recontratado pra... mas, poxa, pra tomar decisão, preparar, vir fazer painel aqui, né? Fiz painel, entrevista e tal. Vocês se prepararam, é muito legal usar a ferramenta pra isso. É quase um Chief of Staff no bolso, né? Quase um Chief of Staff no bolso, muito legal. O Gemini hoje, por exemplo, é quem conta a história, metade dos dias quem conta a história pro meu filho dormir. Então, metade dos dias sou eu, metade do dia é o Gemini que conta a história. E ele fica até chateado, porque acho que o Gemini, pra economizar token, conta umas histórias mais curtinhas. Aí ele fala, não, tem que ser mais longa. E aí, faz o desenho da história com ele, o herói, ele virando índio, ele virando o pirata. Então, e aí ele conversa, né? Eu boto no conversacional ali e ele conversa com a IA pedindo a história, qual a história que ele quer ouvir, qual a próxima e tal. Então, é um momento mágico, assim, e muito legal. Irmão, que case foda. Como é que você imagina a tua empresa em março de 2027? Fala de novo, né? Como é que você imagina a Jus Brasil em março de 2027? Eu acho que o ponto principal é a gente tem que continuar entregando cada vez mais as respostas que os nossos clientes precisam. A tecnologia está aí para isso, né? Então, um usuário que é a Dona Maria, que está olhando para ela, quer uma resposta. Um advogado quer uma resposta, uma empresa quer uma resposta. A gente tem que continuar essa busca. Essa é a busca, de entregar cada vez mais respostas. Isso significa botar mais inteligência, isso às vezes significa trazer mais dados, isso às vezes significa fazer uma ferramenta diferente, mas se a gente continuar nesse caminho, a empresa, tem crescido bem, fazendo exatamente isso, repetindo esse mesmo playbook de entregar mais e mais respostas. É isso que a gente vai continuar fazendo. Isso é legal, não sei se você sabe, mas o Google coloca como a missão dele organizar a informação do mundo, né? Isso é legal. Uhum. E aí, Mafê, como é que o OLX de 2027, como é que você imagina o grupo OLX em 2027? O que vocês vão estar fazendo de foda? O que a gente vai estar falando aqui? A missão do Grupo OLX é fazer com que as pessoas consigam fechar bons negócios, né? Então eu acho que é de fato a gente conseguir entregar mais contatos de diferentes pessoas que de fato resultem em um negócio fechado. Seja a venda de um carro, seja a venda de um produto, um celular, uma roupa, o que quer que seja, ou até mesmo um imóvel, né? Então,
eu acho que a gente tem essa pretensão de crescer bastante, tanto em volume do que a gente anuncia, mas principalmente na qualidade do contato que a gente entrega para quem está anunciando. Então, eu espero que de fato a gente entregue cada vez leads mais bem qualificados para quem está anunciando com a gente. Maravilha. Bom, obrigado, Felipe. Obrigado demais, Mafê. Valeu, gente. Finalizando aqui um Salter on the Road. Último episódio de 2026 aqui no Google Cloud Next 2026 em Las Vegas. E a gente se vê por aí. Valeu. Valeu, gente. Saúde. Obrigado. Saúde.